Vamos dar início na primeira parte do Evangelho de Nicodemos. Evangelhos do Ministério de Jesus Cristo. O Evangelho de Nicodemos. Atos de Pilatos. Registros públicos sobre Jesus compostos sob Pôncio Pilatos. Os líderes judeus acusam Jesus. Após haver reunido em conselho os príncipes dos sacerdotes e os escribas, Anás, Caifás, Semes, Dotaim, Gamaliel, Judas, Levi, Neftali, Alexandre e Jairo, e os restantes dentre os judeus apresentaram-se diante de Pilatos, e alguns deles acusando Jesus de muitos feitos, dizendo: Sabemos que ele é filho de José, o carpinteiro, e que nasceu de Maria, e chama-se esse filho de Deus e rei, e além disso, profana o Shabat e ainda pretende abolir a lei de nossos pais. Replicou-lhes Pilatos: E o que ele faz? E o que pretende abolir? Os judeus disseram: Temos uma lei que proíbe a cura no Shabat. Pois bem, este, servindo-se das más artes, curou durante o Shabat coxos, machucados, cegos, paralíticos, surdos e endemoniados. Disse-lhes Pilato: Nomiti, se realiza honestamente suas curas, não faz mal algum. Os judeus replicaram: Se realizasse suas curas honestamente, não seria mal maior, mas para fazê-las, usa a virtude de Baal-Zebub, príncipe dos demônios, que expulsa a estes e a todos que lhes são submissos. Disse-lhes Pilatos: Isto não é tirar os demônios pela virtude de um espírito imundo, mas sim pela virtude do Deus Esculápio. Os judeus disseram a Pilatos: Rogamos a tua moteita autoridade, que ele seja apresentado diante do teu tribunal para poder ser ouvido. Pilatos então chamou-os e disse-lhes: Dizei-me vós como eu, um mero governador, posso submeter nada menos que um rei a interrogatório. Eles responderam: Nós não dissemos ser um rei, mas sim que ele mesmo se dá esse título. Então Pilatos chamou o mensageiro para dizer-lhe: Que meja apresentado aqui Jesus com toda a deferência. O mensageiro saiu então e logo que o identificou o adorou e depois tirou o manto que levava em suas mãos e estendeu no chão, dizendo: Senhor, passa por cima e entra, que o governador te chama. Os judeus, vendo o que o mensageiro havia feito, puseram-se a gritar contra Pilatos, dizendo: Por que te serviste de um mensageiro para fazê-lo entrar e não de um simples pregoeiro? Sabes que o mensageiro, assim que o viu, passou a adorá-lo e estendeu seu manto sobre o chão, fazendo-o caminhar por cima como se fosse um rei? Pilatos então chamou o mensageiro e lhe disse: Por que fizeste isso e estendeste o manto sobre o chão, fazendo Jesus passar por cima? O mensageiro respondeu: Senhor governador, quando me enviaste a Jerusalém com Alexandre, eu o vi montando um burro. E os filhos dos hebreus iam aclamando com ramos nas mãos, enquanto outros estendiam suas vestes no chão, dizendo: Salva-nos, tu que estás nas alturas, bendito vindo em nome do Senhor. Os judeus então começaram a gritar e disseram ao mensageiro: Os jovens hebreus clamavam em sua língua, como então te informaste da sua equivalência em grego? O mensageiro respondeu: Perguntei a um dos judeus, dizendo-lhe: Que estão gritando em hebraico? E ele me traduziu. Pilatos disse-lhes: Como soa em hebraico o que eles diziam em altos brados? Os judeus responderam: Hosana, Membrome, Baruchama, Adonai. Então Pilatos lhes disse: E o que significa Hosana e as outras palavras? Os judeus responderam: Salva-nos, tu que estás nas alturas, bendito vindo em nome do Senhor. Pilatos disse-lhes: Se vós mesmos dais testemunho das vozes que saíram da boca dos jovens, que erro cometeu o mensageiro? Eles se calaram. Então o governador disse ao mensageiro: Sai e faz-o entrar da maneira que lhe agradar. Saiu então o mensageiro e procedeu da mesma maneira que anteriormente, dizendo a Jesus: Senhor, entra, o governador te chama. Mas no momento em que Jesus entrava, os guardas que seguravam os estandartes inclinaram-se e adoraram a Jesus. Os judeus que presenciaram esse gesto de reverência e adoração a Jesus começaram a gritar desaforos contra os que portavam as bandeiras. Mas Pilatos lhes disse: Não vos causa admiração ver como eles se inclinaram e adoraram Jesus? Os judeus responderam a Pilatos: Nós mesmos vimos como eles se inclinaram e o adoraram. O governador chamou então os guardas que carregavam as bandeiras e lhes disse: Por que agistes assim? Eles responderam a Pilatos: Somos gregos e servidores das divindades. Como então iríamos adorá-lo? Saibas que enquanto estávamos eretos, nossos corpos se inclinaram por eles mesmos e o adoraram. Então Pilatos disse aos escribas e anciãos do povo: Escolhei vós mesmos alguns varões fortes e robustos,
que eles segurem os estandartes e vejamos se estes inclinam-se sozinhos. Então os anciãos escolheram de entre os judeus 12 homens fortes e robustos, aos quais obrigaram a sustentar os estandartes em grupos de 6, e ficaram em pé diante do tribunal do governador. E Pilatos disse ao mensageiro: leva-o para fora do pretório e o introduze-o novamente da maneira que te agradar. E Jesus saiu do pretório, acompanhado do mensageiro. Pilatos chamou então aqueles que anteriormente estavam com os estandartes e lhes disse: jurei pela saúde de César que se os estandartes não se dobrarem à entrada de Jesus, cortarei vossas cabeças. E o governador ordenou novamente que Jesus entrasse. O mensageiro observou a mesma conduta do início e rogou encarecidamente a Jesus que passasse por cima de seu manto. E caminhando sobre ele, Jesus entrou. Mas no momento de entrar, novamente os estandartes se dobraram e o adoraram. A disputa sobre o caráter de Jesus. Quando Pilatos viu a cena, encheu-se de temor e dispôs-se a deixar o tribunal. Mas enquanto ainda pensava em levantar-se, sua mulher, Cláudia Prócula, enviou-lhe uma mensagem: não te envolvas com esse justo, pois durante a noite sofri muito por sua causa. Então Pilatos chamou todos os judeus e lhes disse: sabes que minha mulher é piedosa e que tende mais para o bem do que para segui-los em vossos costumes judeus? Eles disseram: sim, sabemos essa. Pilatos disse-lhes: pois bem, minha mulher acaba de enviar-me este recado. Não te envolvas com esse justo, pois durante a noite sofri muito por sua causa. Mas os judeus responderam a Pilatos, dizendo: não te dissemos ser um mágico? Sem dúvida, enviou um sonho fantástico à tua mulher. Pilatos então chamou Jesus e lhe disse: como estes testemunham contra ti? Não dizes nada. Jesus respondeu: se não tivessem poder para isso, não diriam nada, pois cada um é dono da sua boca para falar coisas boas e más. Eles verão. Mas os anciãos dos judeus responderam, dizendo a Jesus: o que vamos ver? Primeiro, que tu veio ao mundo por fornicação. Segundo, que o teu nascimento em Belém trouxe como consequência uma matança de crianças. Terceiro, que teu pai José e tua mãe Maria fugiram para o Egito por encontrarem-se ameaçados na cidade. Então, alguns dos que ali estavam presentes e que eram judeus piedosos, disseram: nós não concordamos que haja nascido de fornicação, mas sim sabemos que José desposou Maria, e que não foi gerado por meio de fornicação. Pilatos disse aos judeus que afirmavam a sua origem por meio de fornicação: isto que dizeis não é verdade, posto que os esponsais foram celebrados, segundo afirmam vossos próprios compatriotas. Então, Anás e Caifás disseram a Pilatos: todos juntos afirmamos e não cremos que ele tenha nascido de fornicação. Estes são prosélitos e seus discípulos. Pilatos chamou Anás e Caifás e disse-lhes: o que significa a palavra prosélito? Eles responderam: que nasceram de pais gregos e fizeram-se judeus agora. Ao que contestaram os que afirmam que Jesus não havia nascido de fornicação, isto é, Lázaro, Astério, Antônio, Tiago, Amés, Zeras, Samuel, Isaque, Finéias, Crispo, Agripa e Judas. Nós não nascemos prosélitos, mas sim somos filhos de judeus e dizemos a verdade, pois nos encontrávamos presentes nas bodas de José e de Maria. Pilatos chamou estes 12, que afirmavam não haver Jesus nascido de fornicação, e disse-lhes: eu os conjuro pela saúde de César, dizei-me, é verdade o que afirmastes que não nasceu de fornicação? Eles responderam: nós temos uma lei que proíbe jurar, porque é pecado. Deixe que estes jurem pela saúde de César, que não é verdade o que acabamos de dizer, e seremos réus. Então Pilatos disse a Anás e Caifás: nada respondem a isto. Eles replicaram: tu dás crédito a estes 12 que afirmam o nascimento legítimo de Jesus. Enquanto isso, todos em massa estamos bradando ser filho de fornicação, que é feiticeiro e que se chama a si próprio filho de Deus. Então Pilatos ordenou que toda a multidão saísse, à exceção dos 12, que negavam a origem da fornicação, e ordenou que Jesus fosse separado. Depois lhes disse: por que razão querem dar-lhe a morte? Eles responderam: tem inveja dele por curar no Shabat? Ao que respondeu Pilatos: e por uma boa obra querem matá-lo? Pilatos julga Jesus inocente. Então Pilatos, cheio de ira, saiu do pretório e disse-lhes: tomo por testemunha o sol de que não encontro nenhuma culpa neste homem. Os judeus responderam e disseram ao governador: se não fosse um malfeitor, não o haveríamos entregado a ti. E Pilatos disse: tomai-o vós e julgai-o segundo vossas leis.
Então os judeus disseram a Pilatos: não nos é permitido matar ninguém. Ao que Pilatos contestou: a vós sim, Deus proibiu de matar, mas e a mim? E entrando de novo no pretório, chamou Jesus à parte e disse-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: dizes isto por conta própria ou pelo que os outros te disseram de mim? Pilatos replicou: mas será que também sou por acaso judeu? Teu povo e os sacerdotes puseram-te em minhas mãos, que fizeste? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo, pois caso contrário, meus servos teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse: então, logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, pois para isto nasci e vim ao mundo, para que todo aquele que é da verdade ouça a minha voz. Pilatos disse-lhe: o que é a verdade? Jesus respondeu: a verdade provém do céu. Pilatos disse: não há verdade sobre a terra. E Jesus respondeu a Pilatos: estás vendo que os que dizem a verdade são julgados pelos arcontes que exercem o poder sobre a terra? Os sumos sacerdotes solicitam a crucificação de Jesus e deixando Jesus no interior do pretório, Pilatos foi até os judeus e lhes disse: eu não encontro culpa alguma nele. Os judeus replicaram: ele disse: eu tenho o poder de destruir este templo e reedificá-lo em 3 dias. Pilatos disse: que templo? Os judeus responderam: aquele edificado por Salomão em 46 anos, ele diz que vai destruí-lo e reedificá-lo ao final de 3 dias. Pilatos disse: eu sou inocente do sangue deste justo. Vós vereis. E os judeus disseram: que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos chamou os anciãos, os sacerdotes e os fariseus e disse-lhes em segredo: não agi assim, pois nenhuma das vossas acusações merece a morte, já que elas se referem às curas e à profanação do Shabat. Os anciãos, sacerdotes e fariseus responderam: se alguém blasfema contra César, é ou não digno da morte? Pilatos disse-lhes: é digno da morte. Os judeus disseram: pois se alguém que blasfema contra César é digno da morte, saiba que este blasfemou contra Deus. Depois o governador mandou que os judeus saíssem do pretório e chamando Jesus disse-lhe: o que vou fazer contigo? Jesus respondeu: faz como te ordenado. Pilatos disse: e como me foi ordenado? Jesus respondeu: Moisés e os profetas falaram sobre a minha morte e sobre a minha ressurreição. Os judeus e os ouvintes perguntaram então a Pilatos, dizendo: por que continuas ouvindo essa blasfêmia? Pilatos respondeu: se estas palavras são blasfêmias, prendei-o por blasfêmia, levai-o à vossa sinagoga e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus contestaram: está escrito em nossa lei que se um homem peça contra outro homem, merece receber 40 açoites, menos um. Mas diz que se alguém blasfema contra Deus, deve ser apedrejado. Pilatos disse-lhes: tomai-o por vossa conta, e castigai-o como quiserdes. Os judeus replicaram: nós queremos que seja crucificado. Pilatos contestou: ele não merece a crucificação. Então o governador lançou um olhar ao seu redor sobre a multidão de judeus que estava presente. E ao ver que muitos deles choravam, exclamou: nem toda a multidão quer que morra. Os anciãos dos judeus disseram: por isso viemos todos em massa para que morra. Pilatos perguntou-lhes: e por que deverá morrer? Os judeus responderam: porque se chamou a si próprio Filho de Deus e Rei. Nicodemos dá seu testemunho. Um certo judeu de nome Nicodemos pôs-se diante do governador e disse: rogo-te, bondoso como és, permite-me dizer umas palavras. Pilatos respondeu: fala. E Nicodemos disse: tenho falado nestes termos aos anciãos, aos fariseus, à multidão inteira de Israel reunida na sinagoga. O que pretendeis fazer com este homem? Ele opera muitos milagres e prodígios, como nenhum outro foi, nem será capaz de fazer. Deixai-o em paz e não trameis nada contra ele. Se os seus prodígios têm origem divina, permanecerão firmes. Porém, se têm origem humana, se dissiparão. Pois também Moisés, quando foi enviado da parte de Deus ao Egito, realizou muitos prodígios previamente assinalados por Deus na presença do faraó, rei do Egito. E estavam ali alguns homens a serviço do faraó, Jamnes e Jambres, os quais operaram, por sua vez não poucos prodígios como os de Moisés. E os habitantes do Egito tinham Jamnes e Jambres por deuses. Mas como seus prodígios não provinham de Deus, eles pereceram, bem como os que lhes davam crédito.
E agora deixai livre este homem, pois não é digno de morrer. Os judeus disseram então a Nicodemos: Tu te fizeste discípulo dele e por isso falas em seu favor. Nicodemos disse-lhes: Mas também o governador fez-se discípulo dele porque fala em sua defesa. Não o colocou César neste cargo. Os judeus estavam com muita raiva e rangiam os dentes contra Nicodemos. Pilatos disse-lhes: Por que rangeis os dentes contra ele ao ouvir a verdade? Os judeus disseram a Nicodemos: A ti sua verdade e sua parte. Nicodemos disse: Amém, amém, que assim seja como dito. Outras testemunhas falam em nome de Jesus, mas um dos judeus adiantou-se e pediu a palavra ao governador. E Pilatos lhe disse: Se queres dizer algo, diz. E o judeu assim falou: Eu estive durante 38 anos deitado numa maca cheio de dores. Quando Jesus veio, muitos dos que estavam endemoniados e sujeitos a diversas doenças foram curados por ele. Então, alguns jovens compadeceram-se de mim e, pegando-me com a maca e tudo, levaram-me até ele. Jesus, ao ver-me, compadeceu-se de mim e disse-me: Pega a tua maca e anda. Peguei minha maca e comecei a andar. Então os judeus disseram a Pilatos: Pergunta-lhe que dia era quando foi curado. E o interessado disse: Era Shabat. Os judeus disseram: Já não te havíamos informado de que curava no Shabat e tirava demônios? Outro judeu adiantou-se e disse: Eu era cego de nascença, ouvia vozes, mas não via ninguém. E ao escutar passar Jesus, gritei bem alto: Filho de Davi, apieda-te de mim. E compadeceu-se de mim, impôs suas mãos sobre os meus olhos e recuperei imediatamente a visão. Outro judeu adiantou-se e disse: Estava eu arqueado e endireitou-me com uma palavra. E outro disse: Havia contraído lepra e ele curou-me com uma palavra. Verônica dá seu testemunho. E certa mulher chamada Verônica começou a gritar de longe, dizendo: Encontrando-me doente com hemorragia, toquei a extremidade de seu manto. E a hemorragia que eu vinha tendo por 12 anos consecutivos parou. Os judeus disseram: Existe um preceito que proíbe apresentar uma mulher como testemunha. A reafirmação da ressurreição de Lázaro e alguns outros, muitos homens e mulheres, gritavam, dizendo: Este homem é profeta e os demônios submetem-se a ele. Pilatos disse aos que afirmavam isto: Por que também vossos mestres não se submeteram a ele? Eles responderam: Não sabemos. Outros afirmaram haver ressuscitado Lázaro do sepulcro, defunto já de 4 dias. Então, cheio de temor, o governador disse à multidão de judeus: Por que vos empenhais em derramar sangue inocente? Pilatos é obrigado a condenar Jesus. Então, após chamar Nicodemos e aqueles 12 homens que afirmavam a origem limpa de Jesus, disse-lhes: O que devo fazer? Pois se está formando um alvoroço entre o povo. Disseram-lhe: Nós não sabemos. Eles verão. Convocou de novo Pilatos a multidão de judeus e disse-lhes: Sabeis que tenho por costume soltar um prisioneiro durante a festa dos pães ázimos. Pois bem, está preso e condenado um assassino chamado Barrabá. E tenho também este Jesus que está agora na vossa presença e em quem não encontro culpa alguma. A quem quereis que solte? Eles gritaram: A Barrabás. Pilatos disse-lhes: Que farei pois de Jesus o chamado Cristo? Os judeus responderam: Que seja crucificado. E alguns dentre eles disseram: Não és amigo de César se soltas a este, porque se chamou a si próprio Filho de Deus e Rei. Se assim procedes, queres a este por rei e não por César. Pilatos, então, encolerizado, disse aos judeus: Vossa raça é revoltada por natureza e enfrentais vossos benfeitores. Os judeus disseram: A quais benfeitores? Pilatos respondeu: Vosso Deus tirou-vos do Egito, livrando-vos de uma cruel escravidão, vos manteve são e salvos através do mar, bem como através da terra. Alimentou-vos com maná no deserto e deu-vos codornas. Deu-vos de beber água tirada de uma rocha e deu-vos uma lei. E depois de tudo isso, encolerizastes vosso Deus. Fostes atrás de um bezerro fundido, exasperastes vosso Deus e ele dispôs-se a exterminar-vos. Porém, Moisés intercedeu por vós e não fostes entregues à morte. Agora acusais a mim de odiar o imperador? Levantando-se do tribunal, dispôs-se a sair. Mas os judeus começaram a gritar, dizendo: Reconhecemos como rei César e não a Jesus. E ainda mais os magos vieram oferecer-lhe dons trazidos do Oriente como para o seu rei.
E quando Herodes tomou conhecimento através dessas personagens de que um rei havia nascido, tentou acabar com ele. Mas seu pai, José, tomou ciência do fato e levou-o juntamente com a mãe. E fugiram todos para o Egito. E quando Herodes soube disso, exterminou os filhos dos hebreus, que haviam nascido em Belém. Quando Pilatos ouviu estas palavras, temeu e após impor silêncio às multidões de judeus, já que estavam gritando, disse-lhes: Então, é este aquele a quem Herodes buscava? Os judeus responderam: Sim, é este. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade nas revelações do Evangelho de Nicodemos na segunda parte no próximo vídeo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.